É contigo, Edson. É interessante, né? Porque a conexão, ela tem uma nascente. E a nascente é a nossa essência. E a nossa essência, ela não reage, ela interage mediante a uma ação, sentir. A maior ação para uma conexão é sentir. Só que quando a gente fala de sentir, não é algo que necessita propriamente um sentimentalismo exacerbado, apaixonado, encantado, mas um sentir que concebe, que discerne, como eu sempre falo, né, que não tem como sentir sem de alguma forma divagar, mesmo que fragmentariamente, certos pensamentos. E a mesma coisa é o raciocínio, principalmente quando há a lógica que deriva esse senso que não necessariamente dá um sentido determinado e determinante, mas dá este sentir que empodera, deixando-nos donos do tempo, observadores atentos do momento, possuidores deste domínio sinestésico, sinergético, que a gente pode chamar de inspirar. Nós não nos inspiramos propriamente pelo que sabemos. A inspiração brota pelaquilo que nós sentimos, mediante não ao confronto, mas perante o conforto já estabelecido daquilo que nós concebemos, porque não só sentimos, mas discernimos, porque já é um ser vivo, vívido, lúcido em nós. Edson, você está dizendo que quando eu refino o meu sentir, empaticamente falando, por mim, eu busco mergulhar no que me inspira? Sim. E o que lhe inspira? Ser. Ser livre. Ser autêntico, ser legítimo, ser leve, ser solto, ser liberto. Mas a única coisa que este ser não é, que pode se fragmentar em outras, e não é uma questão de bem e de mal, é ser vago, ser ausente, ser arredio, ser desconfiado, porque este ser não se serve em grandeza empática, nessa conexão com o todo e com Deus, principalmente com si só, ele não se serve deste caminho para se alojar ou para se acomodar mediante ao que ele vasculhe dentro de si como algo que pode se fazer melhor. E perante em si mesmo como alguma coisa que pode se melhorar para ele se fazer bem. Não porque ele é bom e não porque ele vai fugir do mal. É porque sentir esta conexão empática em ser permite a ele a escolha
de executar o correto. E para executar este correto, precisa sentir com refinamento, perceber e sentir o ser que você é na sua unidade interior, quieta e calada, e responsavelmente ajuizada, o que você está. E o que você está é para dentro, em ser, mediante a esta euforia, a esta liberdade, a essa flexibilidade de conexão empática de você escolher, porque você permite a isso, essa escolha que não lhe culpa, essa escolha que não tenho por que temer, essa escolha que não tenho por que você, de alguma forma, optar porque é bom ou determinar ir longe da mesma escolha porque é mal. Não, é porque é correto. Por mais que nós tentamos, muitas das vezes, sentir e separar o sentir do emocionar e separar o emocionar do raciocínio, particularmente, se tirar de alguém o sentir, ele não tem como pensar, porque ele não tem como se perceber em algo que se define na unidade do que ele é, em ser que contempla o que já há, mediante a espera do que pode haver, ou mediante a lembrança do apreço ou da saudade daquilo que já foi. Para que teria o raciocínio se não teríamos este domínio empático inspirativo, mediante essa cognição que dá verniz aos pensamentos, que dá brilho ao raciocínio e que oferta, ou não, mediante ao domínio da dualidade, o equilíbrio e harmonia, ou o caos ou a insanidade aos desvairis das emoções. Porém, como nós estamos falando, não de uma questão de ser bom, nem de uma questão de ser ruim, e nem de uma questão de fazer o bem, e nem muito menos uma autossugestão de fugir no mal, mas nós estamos falando de um mergulho para dentro, de uma conexão empática, aonde você não se resume, mas você se redime e você se define num empoderado ser que sente-se. E por sentir essa liberdade, você permite labutar, permear, destrinchar, enfrentar sem lutar, é resistir. Vencer sem disputa é determinar. Então, esta conexão, se nós não apenas colocar na razão e no determinismo calculista do raciocínio, a gente pode denominar como uma inspiração que vem do mais puro e genuíno afeto, aonde o encanto é o silêncio. Aonde o poder é a calma que se sustenta. Estou falando de íntimo, âmago, interioridade, essência. E aonde a força é a paciência que se transforma no contínuo. É óbvio que uma pessoa assim, na sua intimidade, ela não tem a obrigação de exercer 24 horas por dia no automatismo aquilo que nutre, referenciando e evidenciando a tudo e a todos para fora. Ela pode errar, pode chorar, pode ser feliz, pode acertar. Entretanto, na sua intimidade, há não uma cisma, nem uma teimosia, há uma resiliência e uma determinação, porque ser doa paciência.
é mais próximo de que o eterno, já definido mediante ao empoderar permissível do agora, mediante o refinar do seu sentir no hoje, do apenas ser que lhe empodera, do que pode vir, do que já ocorre e do que já passou. Lhe empodera no sentido de autoconquista inspirativa, de empatia para consigo mesmo. Seria o que nós chamamos de amar a si, sem pôr qualquer condicionamento. Para isso, nós precisamos sentir, ser e se permitir. Porque quando você já não impõe mais este ismo de achismo, tanto por dentro como de deduzismo para fora, o altruísmo liga-nos com o outro com a empatia que conecta. Porque ampara, porque tem paciência, na essência. Exemplifica, porque tem calma, além da transparência, mas na essência, mediante a experiência do convívio, de dar o exemplo em silêncio, porque sente. O maior testemunho de uma pessoa assim é sair de casa entendendo que a face é sua, mas a exterioridade da epiderme deixa de ser só sua quando o outro vê, enxerga e olha. Fica dentro desse ser não uma ordem, mas um amparo, porque ele é resiliente nessa escolha de não querer algo bom e de não fugir do que é pior, mas de interagir para consigo e altruistamente agir para com o outro mediante a única escolha que ele se permite, o correto. Imperante o poder que não disputa, que é a resiliência, e mediante a força que não amputa a sua paciência, nem a sua calma, nem a sua paz, nem o seu sentir, nem o seu ser, nem o seu permitir, mediante as suas escolhas, que é determinar empaticamente para consigo que ele quer se fazer melhor. Então eu vou ver, sentindo, e vou me envolver apenas sendo, mediante a minha permissão, além das ideias e dos ideais montados pelo raciocínio, mas a quem eu me faço mediante o predomínio de ser humano, raciocinante, intuitivo e inspirativo, obviamente, uma única ressalva, ajuizado, tanto por mim, sem julgar ao outro, mas vale a qualquer um, de ver, de alguma forma, resquícios, traços meus sobre tudo e todas as coisas. E aí começa a nascer os brotos do altruísmo, que nada mais é o olhar empático que contempla o que já há. O altruísmo é a ação da empatia, que já é nutrida na conexão inspirativa daquele que lança sensorialmente o seu ser para fora, porque assim ele se percebe em unidade, mas ele também concebe, porque se permite, coligado com o outrem na sociedade. O altruísmo é a liga da empatia pela observação. Não há julgamentos, porque não há um pensamento que condena, não há um raciocínio que separa, mas há um predomínio de sentir, ser e permitir. Deixe
solto, livre, leve, mas há a escolha de assim se manter. Mais uma vez, repito, faço questão, não é porque é bonzinho, e não é porque quer fugir do mal, é porque é correto. É correto, mediante a máxima de eu nutrir o que é bom? Qual é a lógica de assim eu me manter altruisticamente e empaticamente, sentindo-me e sendo, porque me permito, me exteriorizar para fora com qualquer maledicência? Muitas das vezes, com as piores, que são as limitadoras do bem que eu sonego, mediante a negar ao outro o erro e depois o acerto. O acerto e após a melhora. Porque se eu não ver o outro com altruísmo, eu não me enxergo. E se eu não enxergar o outro com empatia, eu me nego. Há certos entendimentos do raciocínio que o predomínio vem da sapiência de sentir Deus vivo dentro do nosso ser, porque a gente se permite. Essa permissão não é os pensamentos que dá. É o senso que só e por si só pode guardar a eternidade. Sentir. Nós não guardamos e meçamos o que é eterno nem pelo raciocínio, mas só sentindo nós eternizamos. Como essas mãos nessa tela, de várias T's, como se fossem os giz em martises, do grande pintor de aquarela chamado Deus, do tom mais claro e assim moldando o marrom à tez mais escura. Como essas amigas se abraçando, como esta mãe talvez abraçando uma filha, ou como um pai vendo um filho nascer, ou como uma pessoa admirando um cair de uma folha ou o brotar de uma rosa. Por mais que a gente pense, a gente calcula e soma um Deus que existe. Mas quando a gente sente e tem a liberdade de ser e permite que isso se exale, além da existência e da aparência, Deus é transparente na onicidade, que ecoa mediante a eternidade de cada um, mediante sim as suas escolhas entre o bem e o mal, mas muito mais além perante o evoluir, que para todos é eterno. Obrigado, Márcio. E é tão intenso isso, e ao mesmo tempo tão sutil, que a gente não nota que estamos nessa vibração muitas vezes, e nas nossas escolhas a gente também pode manter a mesma vibração. Basta a gente decidir, né? Assim se fazer. Mas ao mesmo tempo eu paro e penso, tudo é evolução. Por mais que a gente compreenda muitas vezes passado, presente, futuro, ou erro e acerto, o momento que estamos é sempre o melhor momento que a gente poderia, assim, por Deus, nos ofertar. Porque a evolução, ela é contínua e eterna. Então, o que nos impulsiona? Quais são as chaves que nos instigam a essa evolução? Existem bloqueios que impedem a nossa evolução? Existem esses impedimentos, eles são reais? Eles são parte de uma ilusão? Não, eles são realmente substanciais, eles são concretos. O agora, qual é a importância do agora nas nossas vidas, dentro da nossa evolução?
Então, para a gente continuar falando um pouco mais disso, por quê, Márcia? Porque a ferramenta simbólica, né, os símbolos, os intras, eles foram nos dados para ajudar a nos impulsionar. Mas essa frequência está em nós. Nós precisamos dessa chave, virar essa chave, tomar a atitude para virar essas chaves. Porque chaves, a gente pode ter uma coleção de chaves e não fazer nada com elas. Então, Edson, que chaves são essas? Elas existem? Que bloqueios são esses? Eles existem? Se nós olhar com profundidade a alma humana, não existe bloqueios. E se nós olharmos com muita seriedade o espírito em essência, na transparência do que ele é, não há bloqueios. Por espírito a alma, há um eterno evoluir pelo que você se define. Eternamente eu vou me definir. Me definir. Para o ego, para a consciência e para a mente, há um eterno resumo. Eu me resumo nisso. Resumir e definir. Hoje eu me defino Edson Luiz Garcia da Rosa. Tenho um grau de consciência. Mas eu opto por viver no ego, porque já sou, por fruir de uma consciência, porque já estou, e por ser um reflexo também de um arcabouço, de uma mente, porque assim eu comungo. Mas eu me defino por determinação resiliente à alma e ao espírito, que é aonde eu me realizo, além do que eu estou. E este além do que eu estou, não existe passado, não tem presente, e não há necessidade de ansiar o futuro, porque tudo se define no agora. É agora que eu tenho que viver, não é o amanhã. É agora que eu tenho que ser, não é no ontem. É agora que eu tenho que despertar, não é no talvez nem no quem sabe. Se falar de uma forma mais simples, escolhas. Enquanto a alma e o espírito traz a chave do qualificar, o ego que escolhe o inverso do que eu acabei de falar, traz o cadeado para se prender e se resumir. Eu me resumo no mal que eu tenho. Qual vantagem eu terei sobre mim se toda vez que eu me resumir, eu me afundo no mal que me domina e no bem que eu sonego? Quando eu tenho um olhar empático, caridoso, carinhoso, singelo, sincero, humilde, simples e tão qual poderoso, resiliente para dentro de mim, eu defino sim o mal em mim. Está ali, estou vendo ele. Mas eu também defino o bem por mim. Está ali sim. Entre o bem e o mal, eu me empodero. Esta é a chave. E entre o bem e o mal, eu não fico com nenhum. Aí que está o segredo. Eu desperto em autonomia espiritual e, mais uma vez, eu não me resumo. Eu apenas defino que eu opto pelo correto. O ego não há de gostar muito disso. O grau de consciência não há de gostar disso, nem a mente. Agora, a alma que apenas é, e o espírito que apenas é,
e oferta como chave de crescimento ao ego, aos graus de consciência que a gente evolui, e a mente, ser, quase sempre vão ser negados por este cadeado cheio de bloqueio, de que escolher para fora manter o seu status, o seu estado, ou sua fixação, mediante as suas escolhas que não vêm da essência da alma nem do espírito, porque ser é o que menos a pessoa é. Então ela não vive o agora, que é o hoje, e não desperta no agora, mediante a ocorrência que lhe poderia e lhe faz vivo. Ela se mantém angustiada no hoje, querendo despertar amanhã. Ou quando não, magoada, rancorosa, agoniada no agora, tentando se livrar do ontem. Cadeados, não chaves. Ou fragmentado no hoje, esquecendo que o agora é que se prepondera no amanhã, mas fragmentado se faz porque vive mediante a sobra das migalhas, das sombras, dos achismos, fragmentasmos, pruísmos de pessoas que muitas das vezes se movimentam por ansiedade egóica, por carência soberbada, pelo ego doentio, pela uma mente translocada do tempo e do espaço e pela uma consciência insensível ao qualificar que vem da sua raiz essencial, ser, que vem da sua raiz, além da pluralidade, do bem e do mal, mas da grande fraternidade, da benemerência em si só, que poderia se definir, não se resumir em liberdade, em livramento, porque teria mais paz, mais calma, mais paciência e outra consigo, consequentemente para com o outro, se ele apenas qualificasse em ser o que já lhe reserva em existência vivencial por dentro, mediante ao despertamento que ele não mais se sonega no agora.